Muito bem. Bom, eu queria agradecer a presença de todos e todas. Estamos muito felizes de receber vocês hoje para a gente fazer um momento tão importante, que é discutir a respeito de um assunto que até muito pouco tempo atrás a gente falava muito pouco e agora chegou nas organizações. E por isso a gente precisa falar cada vez mais do assunto. Até porque tem algumas pesquisas recentes que mostram que uma em cada 44 pessoas são pessoas com autismo. Então, a gente precisa mais do que nunca saber como incluir todas as pessoas. Antes de eu falar um pouquinho mais sobre isso, queria apresentar aqui o time que comigo está. Então, nós temos aqui a Irina, que é do time da S, que daqui a pouquinho ela vai se apresentar, a Carol, que também é do time da S, e nós temos intérprete de Libras, que está sendo feita pela Daniele e também pela Larissa. Então, se você precisar, pode colocar um pin aí na tela para que você possa ter mais essa acessibilidade. Então, eu queria compartilhar aqui com vocês a nossa apresentação. E é lógico que nesse momento que eu falo que eu quero apresentar, ela nunca aparece, mas agora ela está aqui. Muito bem. Então, vamos lá, gente. Primeiro, eu quero dar as boas-vindas a todos e todas e começar apresentando a S, para quem ainda não nos conhece. A S, ela é uma consultoria voltada para dois temas, que é de diversidade e inclusão e também de liderança. E o S, ele vem da sonoridade da letra S. E o que a gente acha muito incrível é que uma letra tão pequenininha, ela faz uma diferença enorme, porque no final das palavras ela tem o poder de somar, acrescentar e de tornar plural. O nosso objetivo é somar, cocriar e apoiar as pessoas para desenvolverem as suas melhores versões. E a gente faz isso através de uma metodologia muito humanizada, com muito diálogo e construções de pontes com todas as pessoas. A gente acredita que a mudança da sociedade vai se dar através das organizações. E por isso a gente trabalha uma pessoa por vez, cada um, em todas as suas ações, refletindo de dentro para fora de como que a gente pode ser pessoas mais inclusivas no nosso dia a dia e também lideranças mais humanizadas. A gente trabalha com essas duas frentes mais fortes, que é desenvolvimento de liderança, onde a gente tem uma série de serviços voltados à consultoria, mentoria, coaching, desenvolvimento de liderança, planejamento sucessório e gestão de cultura. E também na parte de cultura inclusiva, nós trabalhamos desde do censo de diversidade e inclusão para mapear a empresa e conhecer ela um pouquinho melhor, e também a questão de sensibilizações, letramento, palestras, workshops, rodas de conversa, trilhas, enfim. A gente tem aí um leque gigantesco para poder apoiar as empresas dentro dessa metodologia. E por que a gente está falando de diversidade e inclusão atualmente? Primeiro, gente, porque importa e é o certo a fazer. Trabalhar com diversidade e inclusão é o primeiro passo para que todas as pessoas possam se sentir pertencentes e serem quem elas realmente são. E a partir disso é onde a gente consegue, de fato, fazer com que as pessoas estejam mais felizes e sejam suas melhores versões dentro do ambiente de trabalho. Alguns estudos produzidos, por exemplo, pela McKinsey, de diversidade importa, mostra que a diversidade ela é uma alavanca de performance de negócio também. Ela indica que empresas que adotam boas práticas de diversidade e possuem equidade de raça na alta liderança são até 33% mais propensas a seus pares de ter lucratividade. E aquelas que têm equidade de gênero até 22% mais propensas. Os dados são vários e a gente tem muitos dados para comentar a respeito disso, mas hoje a gente escolheu fazer uma outra apresentação e sim a gente trazer aqui para falar sobre a neurodiversidade. Para falar disso, eu quero também me apresentar. Então, eu sou a Gisele Miller, eu sou a fundadora da S Consultoria. E por que eu tenho tanto interesse em falar sobre esse tema? Primeiro porque esse tema é um tema do nosso coração e eu especialmente já venho refletindo a respeito de diversidade e inclusão desde quando eu era criança. Talvez a minha primeira questão com esse ponto foi na aula de português, quando alguém falou que se eu tivesse
40 mulheres na sala e um homem, eu tinha que usar todos e não todas, e eu já comecei dali a me questionar sobre algumas coisas. Eu comecei a trabalhar muito olhando dentro de mim, implantei esse processo de diversidade e inclusão na empresa onde eu estava antes, que foi na Eco Rodovias, e a partir do momento que eu comecei a mergulhar no tema, eu fui me apaixonando ainda mais. No meio desse processo, eu também fui descobrir o autismo no meu filho. Então, eu tenho meu filho mais velho, que é o Pedro, e eu tenho o Pedro e a Alice. Ele é uma criança com autismo, e a partir disso fez com que eu ainda tivesse mais vontade de ajudar as pessoas a poderem ver além dos rótulos que as pessoas carregam, para que a gente possa se conectar de fato com o ser humano que está ali do outro lado e aproveitar o máximo de todas as suas potencialidades para isso. Então, com isso, eu quero dar as boas-vindas. Eu vou passar a palavra agora para a Irina e para a Carol se apresentarem e depois eu vou falar um pouquinho sobre os nossos convidados. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui. Eu sou a Irina, eu tenho 30 anos, gosto de me apresentar falando que me restam 5 anos de vida, e não é que eu espero morrer aos 35, mas que essa é a expectativa de vida de uma mulher trans no Brasil. E como mulher trans, eu gosto de trazer isso para que as pessoas criem essa consciência e reflitam sobre esse outro aspecto. Às vezes a gente se prende a números, mas números não mostram muito bem como são as vidas. E é sempre bom falarmos de vidas, principalmente quando falamos de diversidade e de inclusão, porque a gente inclui não apenas números, a gente inclui pessoas, a gente inclui vidas. Eu trabalho com diversidade e inclusão, que é o foco aqui na S, mas venho de uma carreira de trabalho no serviço público, eu sou gestora pública formada pela FATEC de São Paulo e trabalhei por mais de 4 anos na Prefeitura de São Paulo com treinamento, com desenvolvimento, especialmente voltados para pessoas em situação de vulnerabilidade social no território de São Paulo, pessoas que estão em situação de rua, mulheres, mulheres negras, pessoas LGBTQIAPN+, e com esse foco, com esse olhar voltado à inclusão dessas pessoas, era muito bom poder trabalhar treinamentos e ver que isso mudava a vida de pessoas na prática. E aí vim para a S para somar com o time de diversidade e inclusão, conduzir essa parte de treinamentos está sendo muito bom, muito maravilhoso. E estou feliz de estar aqui com vocês nesse momento para discutir esse tema tão importante. Uma coisa que eu gostaria de compartilhar com todos é que quando eu comecei o meu processo de transição há muitos anos atrás, eu fui diagnosticada na época com um transtorno de identidade de gênero por um psiquiatra depois de muitas sessões, porque na época ainda era considerado uma doença do aspecto mental. Então, passar por isso foi uma outra dinâmica que hoje, graças a Deus, as pessoas trans não precisam mais passar. Então, precisamos falar sobre neurodiversidade para que as pessoas elas possam, sim, ser acolhidas e não precisem passar por tantas dores para serem, de fato, incluídas também dentro das organizações, também no nosso meio, no nosso mundo. É isso, obrigada, um prazer. Obrigada, Irina. Carol. Olá a todos, bom dia. Eu sou a Caroline, tenho 28 anos. Sou uma mulher cis negra, filha de mãe solteira, que precisou dar muito duro para que eu pudesse estar aqui hoje com vocês, e para estudar também. Hoje eu sou formada em administração de empresas e estou na minha segunda graduação, cursando gestão de recursos humanos. Eu sou a nova assistente de projetos da GI e eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de poder me desenvolver dentro da S, de ser o suporte que elas precisam, para que juntos a gente possa fazer a diferença e incluir mais e mais, abrir espaços para que a minoria possa... É um trabalho muito bacana, sabe? Eu fico muito feliz de poder fazer parte dessa equipe. Eu agradeço muito. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, Carol. Bom,
Antes de eu passar a palavra agora para os nossos queridos convidados que vão falar com toda a propriedade a respeito desse tema, eu queria convidar vocês a colocarem o nome de vocês no chat, porque no final do nosso encontro a gente vai fazer um sorteio de 2 treinamentos de lugar de fala, que são treinamentos que a gente tem online, que a gente fala sobre esses pilares a respeito de gênero, de pessoas as pessoas com deficiência, pessoas negras, pessoas LGBTQIAPN+, e também a questão de multigerações. Então, coloquem aí que no finalzinho a gente vai ter ainda um sorteio para a gente poder aproveitar. Então, agora, com muita honra, eu chamo aqui para poder se apresentarem e conduzir essa nossa conversa o Cristiano de Oliveira. O Cristiano, ele é da Paradoxa, ele é fonoaudiólogo pela Universidade de São Paulo, pós-graduado em audiologia clínica pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, cursando MBA em Finanças, Controladoria pela USP, e ele é diagnosticado com autismo. E também temos aqui com a gente a Beatriz Verzola, ela é fonoaudióloga pela Universidade Federal de São Paulo, mestre e doutoranda em saúde coletiva pela USP, com vasta experiência no atendimento clínico e educacional de pessoas com autismo. E nada melhor do que pessoas que vivenciam e trabalham diretamente, que são deste lugar de fala, para compartilhar um pouco mais da vivência deles com a gente. Então, agora está com vocês, gente. Muito obrigada pela presença, Cristiano e Beatriz, e eu vou passar a palavra para vocês. Olá, todo mundo. Eu sou o Cristiano. Bom, já foi muito bem apresentado aí. Eu tive meu diagnóstico tardio, né, com 34 anos, passei a vida toda sem saber que era autista, mas, claro, não me tornei autista aos 34, eu já nasci autista, vou morrer autista. E, bom, eu vou deixar a Beatriz se apresentar, e aí ela já dá início à nossa conversa e depois eu volto para falar com vocês, tá? Olá, bom dia a todas as pessoas que estão aqui presentes. Queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de falar sobre um tema tão importante e parabenizar a ESSE também por trazer essa questão para a discussão. Então, a nossa proposta, ela vai ser de apresentar alguns conceitos importantes em relação a essa área e a gente vai ter um momento também de discussão para que vocês tragam suas dúvidas, compartilhem algumas questões e a gente consiga ter realmente uma conversa, uma interação. Eu não vejo a apresentação. Agora eu vejo. Obrigada. Então, a gente vai começar falando sobre neurodiversidade e as melhores práticas de inclusão nas empresas. Então, a gente vai fazer uma introdução a respeito desse conceito de neurodiversidade e depois a gente vai entrar especificamente para falar sobre questões relativas ao autismo. Então, o que seria esse conceito de neurodiversidade, que pode ser algo talvez novo para muitas pessoas? Pode passar, por favor. A neurodiversidade, ela é um termo proposto inicialmente pela Judy Singer, em 1998, que é uma socióloga australiana que tinha já alguma relação pessoal com o autismo, e ela propôs, durante o seu trabalho de conclusão de curso, seus estudos na área da sociologia, esse conceito de neurodiversidade, fazendo uma analogia com o conceito de biodiversidade. Então, assim como existem, né, diferentes possibilidades de vida humana ou não, né, de seres vivos, existiria também uma pluralidade neurológica, uma pluralidade cognitiva entre todas as populações. Então, esse conceito, fazendo essa analogia com o conceito de biodiversidade, significa, como um conceito, uma diversidade neurológica, uma diversidade cognitiva entre todas as pessoas, e que isso deveria ser considerado algo natural. Então, isso a gente tem como a neurodiversidade como um conceito, entendendo que não foi um conceito inicialmente proposto pela área da medicina, nem pela área da saúde, mas é um conceito também muito ligado a questões que são sociais, a questões que são políticas, mas também com uma base da neurociência,
dentro dessa perspectiva de que a gente tem diferentes possibilidades de ser e estar no mundo, pensando em questões neurocognitivas. Mas também a neurodiversidade, ela pode ser entendida, e ela é entendida muito fortemente, como um movimento. Então, como um movimento ligado a questões sociais, ligado a questões políticas e também a questões identitárias. Então, quando a gente pensa na neurodiversidade como um movimento, ela está muito relacionada com o movimento pelos direitos dos autistas. E aqui a gente inclui a participação direta das pessoas autistas e das pessoas que são consideradas pessoas neurodivergentes, que a gente vai falar um pouquinho sobre esse conceito, no sentido de identidade, de autoafirmação e de protagonismo. Pode passar, por favor? Como esse conceito ele foi proposto em 98, a gente já tem aí um conceito que ele é relativamente recente, né? Apesar de ter sido proposto em 98, só depois, lá nos anos 2000, é que ele veio à tona mais fortemente, né? Muito em relação à construção do movimento em si, muito mais do que um conceito teórico, é um movimento que está em constante transformação ainda. Então, a própria Judith Singer diz que o movimento da neurodiversidade é um discurso sem liderança, em evolução entre protagonistas e antagonistas. Como ele é um conceito relativamente novo, ele ainda é muito suscetível a discussões. Então, existem críticas também em relação a esse conceito, existem questões que não são exatamente bem esclarecidas, porque ele ainda é um conceito em formação. Mas se a gente entende ele como parte de um movimento, pela busca de direitos e pela afirmação da identidade, a gente consegue ter mais elementos para a compreensão desse conceito e como ele pode ser aplicado na prática. Pode passar. Então, a gente pode ver, quando a gente mergulha nesse tema da neurodiversidade, a gente se depara com alguns outros conceitos, algumas outras terminologias que às vezes geram alguma dúvida, alguma dificuldade de como a gente deveria usar melhor esses termos. Então, se a gente está falando de neurodiversidade, considerando que isso é uma característica da variedade neurocognitiva de toda uma população, a gente não pode entender que a neurodiversidade é uma característica individual. A neurodiversidade em si é algo que diz respeito a uma coletividade. Então, se a gente está falando de uma pessoa que ela diverge de alguma forma do que é considerado a norma neurocognitiva, aquilo que digamos assim, o que é o convencional, em termos de formas de pensamento, de funcionalidade, a gente diz que essa pessoa é uma pessoa neurodivergente, de acordo com esse conceito da neurodiversidade, e não que ela é uma pessoa neurodiversa, porque, teoricamente, isso não faria sentido, né? A neurodiversidade não é uma característica individual, não existe alguém que seja neurodiverso, existe a neurodiversidade de pessoas que são consideradas neurodivergentes, porque de alguma forma divergem dessa norma previamente estabelecida. E isso aqui inclui, né, esse conceito de neurodivergência, inclui de uma forma mais, digamos assim, unânime, talvez, entre a comunidade que discute, que propõe esse conceito da neurodiversidade, que seriam pessoas com diagnósticos de autismo, TDAH, dislexia, descalculia, ou com identificação para a condição de altas habilidades e superdotação, e outras condições que ainda se discutem se seriam consideradas ou não neurodivergências, né? Então, como eu disse, esse conceito ele está em constante transformação e evolução, então ainda não há exatamente um consenso em relação a outras condições que poderiam fazer parte desse grupo de pessoas neurodivergentes. Mas ainda assim, ainda que a gente não tenha um consenso em relação a outras condições, o importante é, até como a Irina colocou bem, que a neurodiversidade em si ela deve ser encarada como algo natural. Então, nós temos diversas possibilidades de pensamento, de estar no mundo, de interagir com o mundo, né? E isso deve ser encarado como algo que, inclusive, é importante para a nossa evolução como seres humanos. Pode passar.
Então, resumindo, o propósito da neurodiversidade, os propósitos dessa construção desse conceito da neurodiversidade, não é em si trazer a própria unanimidade, né, que a gente ainda não tem, enfim, talvez esse nem fosse, nem seja o propósito da neurodiversidade, pensando nessas relações sociais, nessas relações políticas e relações identitárias, a proposta seria modificar as percepções estigmatizantes sobre pessoas que, de alguma forma, divergem do que seria considerado o esperado, que divergem da norma. Quebrar estigmas e eliminar a percepção só focada em déficits. Quando a gente fala em condições como autismo, a gente tem um histórico de estigmas e um histórico de focos apenas em déficits, só em dificuldades, em necessidades de reabilitação e necessidade de normalização das pessoas autistas para que se tornassem menos possível perceptível, para que o autismo se tornasse o menos possível perceptível para a sociedade. E esse conceito e esse movimento, ele tem como base fortalecer o protagonismo das pessoas neurodivergentes. Se a gente for ver um histórico de lutas das pessoas com deficiência, por exemplo, a gente tem muito recentemente, na década de 70, 80, um movimento de protagonismo inicial, né, de protagonismo das pessoas com deficiência dentro dessa luta, porque antes isso era muito encabeçado por entidades que representavam pessoas com deficiência, mas que eram compostas por profissionais de saúde, predominantemente familiares. Então, a gente tem uma quebra dessa hegemonia de pessoas que não têm a própria condição de deficiência, tendo que fazer escolhas, propor políticas, sem a participação das próprias pessoas que vivenciam essa condição. O mesmo vale para as pessoas neurodivergentes, aqui a gente vai falar especificamente sobre autismo hoje. Então, esse movimento é ainda mais recente, pensando no histórico geral das pessoas com deficiência, o movimento pelo fortalecimento do protagonismo das pessoas autistas, neurodivergentes, é muito mais recente. E um outro propósito seria demonstrar a importância da inclusão social de pessoas neurodivergentes, pensando que a gente não está focado em estigmas, focados em déficits e focado em protagonismo, a gente tem essa função também de mostrar o quanto a inclusão social de pessoas neurodivergentes é importante para toda a sociedade. Pode passar. Então, agora o Cristiano vai falar um pouco mais sobre o que é o autismo, o conceito, para a gente conseguir entrar depois nas práticas inclusivas. Essa moça fala muito bem, né? Ficou difícil para mim aqui agora. Vou fazer o meu melhor. Bom, o autismo, também chamado de TEA, né, que é o transtorno do espectro do autismo, é uma das condições do neurodesenvolvimento mais conhecidas, né, que mais aparece na mídia. Só que, por outro lado, filmes e séries sobre autismo não têm o propósito de ensinar sobre autismo. Então, ainda que coloquem ali características que realmente existem nos autistas, também colocam outras que não, tem toda uma licença poética ali com o propósito de entretenimento, né? Então, se você aprende através desses meios, você de fato não compreende como é o autismo na realidade. Você tem ali uma visão estereotipada que é apresentada por esses filmes, séries, né? Pode passar? O autismo, ele é uma condição do neurodesenvolvimento. Isso significa que não é uma doença, é algo que está presente na gente desde que a gente nasce e vai continuar por toda a vida. É a forma como o cérebro funciona. Não tem nada ali visual, nada detectável por exames, não adianta fazer ali um exame de imagem ou de sangue, alguma coisa que vai encontrar o autismo na pessoa. E as características do autismo, elas podem trazer dificuldades em vários aspectos da vida, né, relacionado à alimentação, aprendizagem, sono, atividades da vida diária, relacionamentos, no trabalho. E para todos os efeitos legais, o autismo é uma deficiência. Isso, independente de discussões ou de opiniões, né, isso é o que está na lei. Pode passar.
E existem critérios para definir quem é autista e quem não é. É comum a gente ouvir as pessoas falarem, por exemplo, eu acho que eu sou um pouquinho autista, eu tenho um pouco dessas características. Ou, o fulano é meio autista. Mas isso não existe, porque para ser autista é preciso ter toda uma série, um conjunto de características necessariamente, que são chamados de critérios diagnósticos, são pré-requisitos. Sem isso, não é autismo. Então, tem aqui os critérios do grupo A, relacionados à comunicação e interação social, que envolve reciprocidade socioemocional, dificuldades na comunicação verbal e não verbal, dificuldades para compreender e manter relacionamentos. Então, por exemplo, uma pessoa autista, ela pode ver uma outra que está triste, cabisbaixa, com uma expressão ali de tristeza, e ela não perceber aquela expressão. Ela pode não notar que aquela pessoa está triste, porque aqueles sinais faciais, ou até mesmo alguma coisa que a pessoa diga, não diz diretamente a ela que aquela pessoa está triste, ela não consegue perceber essas nuances. E, além de perceber, da dificuldade de perceber, também existe a dificuldade em expressar, fazer essas expressões faciais, ou através de gestos, ou de fazer uma entonação da voz adequada àquele contexto. E isso gera muita dificuldade nos relacionamentos, né? A pessoa pode ter dificuldade, por exemplo, de entender uma piada, ou quando você fala uma coisa com duplo sentido, você disse uma coisa, mas querendo dizer outra. Esse subentendido é muito difícil da pessoa autista conseguir captar. É claro que esses exemplos que eu dei são só exemplos, não significa que todas as pessoas autistas têm exatamente essas características, mas todas as pessoas autistas vão apresentar características relacionadas a esse critério A, esse grupo de características do critério A, que traz prejuízos na comunicação e na interação social. E aqui é importante destacar que dificuldade na comunicação não significa necessariamente dificuldade na fala, mas é como você usa a comunicação, e isso vai acontecer através da fala, através da escrita, seja qual for o meio de comunicação, esse prejuízo vai estar presente. Pode passar? Existem também os critérios aqui do grupo B, relacionados a padrões restritos ou repetitivos de comportamento. Rigidez de pensamento e comportamento, rituais, então, um apego à rotina, né, a dificuldade com mudanças repentinas, alguns rituais que envolvem ali toda uma série de acontecimentos que precisam ocorrer para a pessoa executar uma determinada tarefa, comportamentos repetitivos estereotipados, como os STEAMs, né, que são também chamados de estereotipias, são movimentos, pode ser um movimento do corpo balançando para frente e para trás, para um lado para o outro, balanço das mãos, andar na ponta dos pés, tem uma série de possibilidades. Eu mesmo tenho uns 500 STEAMs aqui que eu vou revezando de um para outro. E tem os interesses fixos e restritos, que são os hiperfocos, né? O hiperfoco é um estado da mente, assim, que a gente fica muito obcecado, seja por um assunto, por um objeto, ou até mesmo por pessoa. E aí a gente só quer falar daquele assunto, é muito difícil conversar sobre qualquer outra coisa, e tudo envolve aquele tema. Isso pode durar horas, pode durar semanas, pode durar meses, e não necessariamente é um único assunto. Eu posso estar hiperfocado hoje num determinado assunto, num outro momento eu adquiro um outro hiperfoco, e depois que passa esse momento de grande obsessão, aquele interesse permanece como um interesse especial. Então, sempre que tocar naquele assunto, as minhas anteninhas vão levantar e eu vou me interessar por aquele tema, mesmo que eu já não esteja naquele estado de maior obsessão, assim. E tem as hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais. Isso envolve todas as entradas sensoriais. A gente pode ser a audição, visão, o tato, o olfato, enfim, todas as entradas sensoriais. Então, para dar um exemplo, com relação à visão, eu sempre reduzo a luminosidade, né? Para sair na rua, mesmo que não esteja com muito sol, eu preciso ir com óculos escuros. Com relação ao tato, eu não consigo usar muitos acessórios
seja pulseira, relógio, anel, colar, boné, eu não consigo ficar com essas coisas me tocando, não consigo ficar muito tempo encostado em alguém. Quando eu vou dormir, o lençol tem que estar bem esticadinho, porque a dobra me incomoda e não consigo dormir. Enfim. E tem pessoas que têm a hiporreatividade. Então, também com relação ao tato, a pessoa pode gostar de abraços mais apertados, de roupas mais justas, de dormir com um cobertor mais grosso e pesado para sentir realmente apertando, né, o corpo. Pode ter dificuldade de sentir dores ou de sentir frio. E a mesma pessoa que tem hipo também pode ter hiperreatividade para outras coisas, tá? Então não é só uma coisa ou outra. Pode passar? Aí é importante falar também que essas características que eu falei, elas necessariamente trazem prejuízo para a vida da pessoa. Elas estão presentes desde a infância e elas não são mais bem explicadas por outras características, né? Então precisa de tudo isso para que seja considerado autismo. E as pessoas autistas, elas não são todas iguais, né? Existem pessoas que precisam de maior suporte, outras que precisam de menos. Então existe essa classificação relacionada ao nível de suporte. Em nível 1, que exige apoio, nível 2, que exige apoio substancial, e nível 3, que exige apoio muito substancial. Isso aqui não significa que exista, como as pessoas usam, né, o autismo severo, moderado e leve, porque essa classificação dos níveis de suporte acaba sendo confundido com isso. Então, fica parecendo que existem diferentes autismos e que uma pessoa ela é autista severo, ou ela é autista moderado, ou ela é autista leve, e como se fosse uma gradação. E aí, nessa gradação, a pessoa até poderia sair do espectro do autismo, deixar de ser autista. Isso não existe, por isso que tem um X ali cortando, não é dessa forma que se deve pensar. Isso é algo que se popularizou, mas não é oficial. Esses termos, severo, moderado e leve, não são termos oficiais. Esses níveis de suporte estão relacionados ao nível de prejuízo que a pessoa tem. Eles não são estáticos, eles são bem dinâmicos. Existem pessoas que foram classificadas como nível 1 e, após reavaliação, perceberam que ela tinha mais dificuldades e precisava de mais apoio e passou a ser classificada como nível 2. Ou pessoas que estavam no nível 3 e, após reavaliação, passaram para nível 2. E, na prática, não significa que uma pessoa que está classificada no nível 1, ela precisa de pouco apoio para tudo na vida. Ou, enfim, qualquer nível que seja, né? Uma pessoa que está no nível 3, ela pode precisar de menos apoio para algum aspecto da vida. Não significa que ela precisa de um apoio muito substancial para tudo. É por isso que tem essa imagem aqui na direita, esse círculo colorido. Cada uma dessas fatias de pizza aí, elas representam uma característica. Isso aqui é só ilustrativo, né? Então, uma delas representa os aspectos da comunicação, outra representa as questões sensoriais, outra representa os padrões repetitivos. Em cada um desses aspectos, a pessoa pode precisar de mais suporte ou menos suporte. Eu posso não precisar de muito suporte para os meus padrões de rigidez e de comportamentos repetitivos, mas precisar de muito suporte para a comunicação, por exemplo. E além das características do autismo, as pessoas também têm outras coisas, né? A gente não é só autista na vida. Então, tem gente que, além do autismo, tem ali um TDAH, ou tem altas habilidades de superdotação, ou tem deficiência intelectual, tem transtorno de ansiedade, enfim, uma série de outras condições que podem estar presentes também. E aí, avaliando isso como um todo, é que se chega ao nível de suporte com base nos prejuízos que a pessoa tem na vida. Tá? Então, não são diferentes autismos, são diferentes níveis de suporte que a pessoa precisa. Pode passar? Bom, então, dito isso, a gente tem alguns elementos para pensar como incluir pessoas divergentes no mercado de trabalho, que é o nosso foco de hoje. Pode passar. A gente queria propor, primeiramente, antes de falar sobre
a especificidade do autismo e possíveis estratégias e adaptações sobre uma modificação na visão sobre o que seria a inclusão das pessoas neurodivergentes na prática, de forma geral. Porque como a gente viu aqui até agora, e como vocês já devem saber, mesmo em relação a outras características da população, né, em relação à inclusão, nós não somos todos iguais. Então, isso é fundamental quando a gente vai pensar. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa autista na minha empresa e eu gostaria de estabelecer práticas inclusivas para essa pessoa no mercado de trabalho, eu preciso pensar na personalização, porque esse indivíduo ele pode ter necessidades muito diferentes de outro que você conhece, que você já conheceu, de outra pessoa autista que eventualmente você já tenha conhecido. Como a Gisele falou em relação à estatística, em relação ao autismo lá no início, caso vocês ainda não conheçam uma pessoa autista, ao longo da vida, muito provavelmente, vocês irão conhecer, seja no mercado de trabalho, ou nas relações pessoais, enfim. Ou talvez vocês até já tenham conhecido uma pessoa autista e nem saibam que essa pessoa é autista. Porque a gente tem também uma visão de que o autismo ele acontece em crianças, mas os autistas crescem. Então, a gente vai ter cada vez mais pessoas hoje com acesso ao diagnóstico, diagnósticos na vida adulta, inclusive. Então, isso é importante da gente considerar. Nós não somos todos iguais. Os direitos são iguais, né? Mas se a gente for pensar na necessidade que as pessoas, em geral, têm em relação aqui ao autismo, né? Aos suportes, nas diferentes áreas, a gente pensa muito mais nesse conceito de equidade, que representa a gente poder oferecer as condições necessárias para que aquela pessoa consiga exercer plenamente os seus direitos de cidadania e, dentre eles, o direito ao trabalho. Então, esse é o primeiro ponto. Conhecer as características, conhecer as condições é super importante, mas para que a gente consiga ter uma visão ampla de como funciona esse processo de inclusão e que cada pessoa vai precisar de estratégias individualizadas. O processo de inclusão ele não está condicionado a um laudo médico. Se a gente for ampliar o conceito de inclusão, a gente não precisa de nenhum relatório médico sobre qualquer condição para que a gente consiga praticar práticas de inclusão. Então, eu vou fazer uma analogia do que acontece bastante na área escolar, na área educacional. Quando a gente tem uma pessoa que tem um diagnóstico, que tem uma deficiência, um estudante que tem deficiência intelectual, deficiência física ou autismo, esse estudante ele tem alguns direitos garantidos em relação ao apoio educacional. E aí, muitas vezes, a gente ouve, ele é um aluno de inclusão. Então, esse fato, sim, ele ajuda a gente a ilustrar a compreensão desse conceito de inclusão. Quando eu digo que aquele estudante, aquela pessoa é de inclusão, no meu conceito sobre inclusão, isso já está equivocado. Porque a inclusão, ela é para todo mundo. A inclusão não é só para essa ou aquela pessoa que tenha uma condição, um diagnóstico, enfim. Então, se eu digo que ele é um aluno de inclusão, de certa forma eu já estou fazendo um estigma, uma marcação, né, uma exclusão. Então, quando a gente pensa em inclusão, quer dizer que essa pessoa ela precisa de condições para estar plenamente participante dentro daquele ambiente. E aqui no mercado de trabalho a gente pensa nisso também. A gente pode exercitar práticas inclusivas, ainda que não haja um laudo médico. Se a gente for pensar no conceito de neurodiversidade, ainda mais, porque se todas as pessoas têm características variadas, né, existe essa proposta de pluralidade neurocognitiva, isso não está condicionado ao laudo médico. Se há um laudo, a gente consegue agregar certas especificidades, né? Então, isso pode ser positivo tanto em relação à própria identificação da pessoa, ao autoconhecimento, mas as práticas inclusivas em si não estão condicionadas a ele. E quando a gente pensa que existem diferenças individuais, tanto no autismo quanto em outras neurodivergências,
a gente tem que pensar em possibilidades de atuação em qualquer área do conhecimento. Isso implica em a gente quebrar alguns estigmas. Por exemplo, em relação ao autismo, se tem no senso comum de que autistas poderiam ser gênios da matemática, gênios da informática, e isso não é verdade. A gente tem pessoas autistas que são mais inclinadas a essas áreas tecnológicas, as áreas de exatas, mas a gente tem uma grande variedade de interesses e de habilidades entre as pessoas autistas e pessoas neurodivergentes em geral. Então, pode ser que a gente tenha um autista numa posição de trabalho na área de TI ou numa área mais operacional, mas a gente pode ter autistas que tenham afinidades e habilidades para várias áreas de atuação, podendo atuar em áreas mais criativas, áreas mais administrativas, enfim, várias possibilidades de atuação. E o que é talvez o mais importante quando a gente pensa em uma visão inclusiva, de forma geral, é que pessoas com deficiência, pessoas neurodivergentes, encontram diferentes barreiras nas suas interações com o mundo, né? E no mercado de trabalho não é diferente. Se a gente for pensar em pessoas que têm uma deficiência física, que usam cadeira de rodas ou têm alguma dificuldade de locomoção, é mais fácil, talvez, a gente pensar em quais seriam as barreiras que essa pessoa encontra, pensando em barreiras arquitetônicas. Ela tem um ambiente que tem escadas e não tem rampas. Então, ela não vai conseguir transitar com autonomia dentro daquele ambiente. Proporcionar uma quebra de barreira seria ter um ambiente acessível arquitetonicamente para aquela pessoa, né? Isso talvez seja mais claro para as pessoas em relação às barreiras, né? As barreiras de acesso. Mas se a gente for pensar em questões que são, muitas vezes, entre aspas, invisíveis, como autismo e outras condições de neurodivergência, as principais barreiras que essas pessoas encontram são as barreiras atitudinais. As barreiras atitudinais, elas são relacionadas às nossas ações cotidianas. Então, como eu interajo com aquela pessoa, como eu me relaciono com aquela pessoa, como eu olho para aquelas necessidades e consigo atender aquelas necessidades, que muitas vezes elas não têm grandes custos, elas não envolvem grandes modificações físicas ou grandes modificações do ambiente, mas elas envolvem todo mundo, elas envolvem cada uma das pessoas, não só o gestor, não só a liderança, mas todas as pessoas que estão envolvidas no ambiente de trabalho. Então, os colegas de trabalho, todas as pessoas envolvidas em todos os processos. Se a gente tem uma cultura onde a gente pensa em quebrar barreiras atitudinais, é algo que depende de cada um e de todos. Então, assim a gente consegue proporcionar a mudança dessa cultura inclusiva. Pode passar. Agora o Cristiano volta para falar especificamente em relação a algumas estratégias que podem ser utilizadas para as pessoas autistas, sempre tendo como linha de base esse pensamento dessa criação da cultura inclusiva. Vamos falar das adaptações na prática, né? Elas precisam ser feitas com base nas características individuais, né? Como já foi colocado, tem que ser personalizado. Como as pessoas autistas não são todas iguais, não dá para eu te falar uma coisa que se faz com autistas e que você vai aplicar para todos os autistas. O diagnóstico ele tem a sua importância de ajudar a gente a compreender quais são essas características, como a pessoa autista funciona, mas para fazer uma adaptação aí no seu local de trabalho especificamente, precisa conhecer as pessoas autistas que atuam aí. Não só autistas, né, mas falando da inclusão como um todo, pensando nas características das pessoas que aí trabalham. Aqui eu listei algumas coisas que são mais comuns, né, de acontecerem e de precisarem de adaptações para as pessoas autistas. Então, com relação a rotinas e antecipação, é bastante comum as pessoas autistas terem um apego à rotina, terem ali o seu modo de fazer as coisas, com determinadas etapas que precisam se cumprir, ou elas já têm na mente que uma determinada coisa vai acontecer,
E se ela não acontece, do nada aparece uma mudança, isso pode causar muita angústia e até crises. Então, você tem uma reunião marcada, por exemplo, não vai comparecer, avisa com antecedência, né? Dá para fazer. A gente sabe que existem imprevistos, mas a gente também sabe que a maioria deles poderiam ser evitados, né? As pessoas não se importam tanto com isso, então vão fazendo as coisas assim de certo modo aleatório, que para a cabeça de uma pessoa autista pode ser muito caótico, causar muita angústia. Então, sempre que puder antecipar as mudanças, antecipe, avise o que vai acontecer. Então, só para dar um exemplo prático, que não é do ambiente de trabalho, né? Mas se a minha esposa quiser ir visitar os pais dela no fim de semana, ela precisa me avisar uma semana antes, né? Não dá para avisar em cima da hora ou mesmo um dia antes, porque eu não estou preparado psicologicamente para isso. E isso vale para qualquer coisa. Ah, quero ir num restaurante. Eu não vou hoje, eu não vou amanhã. Eu preciso de um tempo para me programar mentalmente, para eu saber que eu vou naquele restaurante tal dia. A mesma coisa com relação ao trajeto que eu vou levar para ir até o restaurante, eu preciso saber exatamente por onde eu vou, como é que eu chego lá. Então, tudo eu preciso saber antecipadamente. Os stims são aqueles movimentos estereotipados, né, que eu falei. Aqui é o seguinte, é que muita gente acha que isso precisa ser retirado, né, porque isso está atrapalhando, ou quando vê o autista fazendo um estímulo mais intenso, acha necessariamente que está angustiado, que está nervoso, e não necessariamente. Eu uso os estímulos para relaxar, para me acalmar, eu uso também para me concentrar melhor. Então, quanto mais eu tenho que usar a minha mente ali com coisas mais complexas, mais eu faço os meus estímulos. Então, eles não são uma coisa ruim, a não ser que, claro, esteja causando lesão na pessoa e tal, mas fora isso, ele costuma ser positivo para os autistas. Isso precisa ser permitido no ambiente de trabalho, sem que as pessoas fiquem olhando estranho para a pessoa. Tem gente que usa bolinhas assim para ficar apertando, ou usa aquele fidget spinner que fica girando, ou sentar numa bola de pilates e ficar pulando. Tem gente que não consegue ficar parado sentado, precisa fazer as coisas andando. Então, quando é possível isso, a pessoa está andando, mas ela está trabalhando com a cabeça, ela consegue pensar melhor desse modo do que ficando parada. Então, isso tem que ser permitido, tem que ser visto de modo natural. E autorregulação é quando a pessoa precisa de algo para voltar a seu centro, voltar a colocar a cabeça no lugar. Os estímulos são uma dessa forma de se autorregular, mas cada pessoa vai ter um jeito de fazer isso. Tem gente que precisa sair um pouquinho daquele ambiente cheio de gente, ficar um tempo sozinha, alguns minutos sozinha, sem os estímulos sensoriais, sem interações, para ela se recuperar. Então, cada pessoa vai ter uma coisa ali. Por isso que tem que ser muito personalizado mesmo. Com relação aos estímulos sensoriais, que eu já falei, existem várias adaptações que podem ser feitas de acordo com o que mais incomoda aquela pessoa especificamente. Então, eu que trabalho bastante aqui com computador e com celular, eu sempre reduzo a luminosidade da tela do celular e do computador. Sempre que eu posso, eu fecho janelas e cortinas, eu crio a minha caverna particular aqui e fico no escuro, porque é como é mais confortável para mim. Tem gente que prefere trabalhar usando tampões para realmente tirar os ruídos, mas não necessariamente os estímulos que incomodam, eles são os mais intensos. Às vezes é um som baixinho mesmo, que fica ali constantemente incomodando a pessoa. Então, sempre que você puder reduzir também na fonte os ruídos, isso também pode ser feito, pode ajudar bastante. Com relação à flexibilização de horário, é claro que nem todas as funções podem ter isso, mas sempre que possível, você focar muito mais nas metas, naquilo que a pessoa consegue de fato executar, do que no horário que ela bateu o ponto, que hora que ela entrou, que hora que ela saiu. Se ela trabalhou 6 ou 5 horas no dia, isso não é o mais relevante, desde que ela consiga entregar tudo o que é necessário com qualidade. Isso aqui é importante porque, às vezes, você força a pessoa
a seguir aquele padrãozinho de bater o ponto nesse horário e trabalhar naquela determinada carga horária, só que aquele é o pior momento para a pessoa, ela não está bem naquele momento, ela não consegue executar o trabalho da melhor forma, então você perde com isso. Flexibilizando, ela vai se dedicar ao trabalho nos momentos em que ela está mais disposta, em que ela consegue trabalhar melhor, com mais qualidade. E nisso também entra a questão do trabalho ser remoto ou presencial ou híbrido, isso vai depender muito de cada pessoa. Eu, particularmente, trabalho muito bem e melhor em casa, sozinho, online. Tem gente que vai odiar isso, que não vai conseguir ter aquela organização, ela vai se distrair com outras coisas. Cada pessoa tem um ambiente diferente em casa, né? Tem gente que tem um ambiente em casa muito mais conturbado, que atrapalha realmente o trabalho dela. Então, tem gente que prefere ir presencialmente. Tem gente que vai conseguir trabalhar melhor de casa. Então, se ela está entregando tudo o que precisa com qualidade, não importa nem o tempo que ela ficou por dia trabalhando e nem se ela está ali diante do chefe presencialmente ou se ela está de casa. Se ela está fazendo tudo o que precisa, está ótimo. Pode passar? A adequação do espaço físico é uma coisa que pode ser pensada também, de reestruturar o ambiente onde se trabalha. Então, às vezes, a pessoa está ali num departamento, numa repartição que é cheia de gente, com muitos ruídos, muitos estímulos. É possível reestruturar isso para que cada sessão fique com menos pessoas, ou para que essa pessoa autista possa trabalhar sozinha? Isso às vezes é necessário, né? Nem todo mundo quer ficar sozinho. Tem gente que vai achar melhor, que vai conseguir trabalhar melhor dessa forma. Ou simplesmente você reduzir o número de pessoas no local onde ela está. Colocar aqueles filmes ou cortinas nas janelas para reduzir a luminosidade. Como eu já falei, reduzir os ruídos na fonte. Enfim, existem uma série de coisas que podem ser feitas dependendo de cada pessoa, né? Com relação a orientações e instruções que são dadas aos funcionários, né? Então, você orienta a pessoa, você faz um pedido, né, para que a pessoa execute uma determinada coisa, você precisa falar isso diretamente, claramente. Você esperar que a pessoa subentenda o que você quer. Eu disse tal coisa, então você deveria ter entendido tal outra. Isso não faz parte do universo de muitas pessoas autistas. Ou você diz logo o que você quer diretamente, ou você não diz. Né? Então, esse subentendido, ele não faz parte. Daí a pessoa não executou o que você acha que pediu, e aí ela toma bronca porque ela não fez, mas na verdade você não pediu diretamente, você precisa ser claro, não espere subentendidos. E quando você for passar essas orientações, não passar um monte de coisa de uma vez. Então, tem ali, você fala, faz isso, 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 isso. Quando você falou a terceira coisa, a pessoa já esqueceu a primeira. Ou mesmo que ela anote todas, ela vai ficar confusa de por onde começar. Ou ficar angustiada de ter aquele monte de coisa de uma vez para fazer. Então, você pode passar as coisas por etapas. Começa fazendo isso, depois isso, depois isso. Você pode apresentar visualmente esses passos, esse passo a passo. Né? Com relação a interações e eventos que costumam acontecer nas empresas, né? Festa de fim de ano, enfim. Com relação à interação de modo mais amplo, existem muitas pessoas autistas que têm mais dificuldade de falar, de se comunicar pela fala em alguns momentos, não necessariamente sempre, mas em algum momento que ela está mais sobrecarregada, ela não consegue falar as coisas, quando o assunto é mais sensível, ela não consegue se comunicar diretamente, mas ela vai conseguir se comunicar por escrito. Então, você ter essa possibilidade de trocar ideias por WhatsApp, por e-mail, enfim, formas alternativas para que a pessoa não tenha necessariamente que se comunicar pela fala. E acho que até pior quando tem que ser por telefone. Eu não falo no telefone, se tiver que ser assim, eu não consigo. Então, quando as pessoas exigem que a comunicação seja feita dessa forma, ela vai ter prejuízo, não tem jeito. Então, você precisa oferecer outras alternativas. Com relação aos eventos e festas, eles também precisam ser adaptados, né? Primeiro que a pessoa autista ela tem que ser chamada. Você não pode achar que porque é autista, gosta de ficar sozinha, não quer estar com as pessoas, então não vou chamar.
Não é assim. Muita gente que é autista quer sim estar com os outros, gosta sim de festas, mas não aguenta estar lá da forma como ela é. Então, é possível reduzir os estímulos, é possível ter menos gente, ou é possível separar um espaço para que a pessoa saia um pouco da festa, se autorregule e depois volte. Então, se a pessoa sempre recusa estar nesses locais, isso também deve ter um motivo, né? Por que que ela nunca quer? Talvez aquele local seja muito incômodo para ela. Dá para a gente adaptar isso para que fique mais confortável? Então, vamos fazer. Agora, ainda que ela recuse sempre, convide sempre. A gente tem que partir desse ponto, né? De que a pessoa... que a gente quer que ela esteja junto. Você não pode nunca convidar, ou convidar só como um protocolo. Tem que chamar, então eu chamo daquele jeito que dá a entender que eu não quero realmente que a pessoa esteja, e então ela não vai querer estar, ela vai perceber, não vai se sentir confortável, e não vai querer participar, porque aquele local é incômodo para ela. Com relação à seletividade alimentar, existem vários aspectos do autismo, né? Rigidez, a questão sensorial, que pode interferir em como a pessoa se alimenta. Tem uma amiga autista que, no primeiro trabalho que ele teve, ele ficou doente porque ele não conseguia comer. Ele teve anemia, ele não podia levar a marmita, tinha que comer a comida da empresa, então ele simplesmente não comia. E porque existem várias questões, né? A pessoa pode, por exemplo, só comer alimentos de uma determinada marca, ou só alimentos que são preparados de um determinado jeito, ou uma comida não pode encostar na outra. Enfim, tem uma série de questões aí, e é necessário oferecer alternativas. Tem que ter alternativa para que a pessoa consiga se alimentar, né? Parece uma coisa tão básica, mas as empresas não costumam pensar nisso, né? Pode passar? Bom, a gente já está chegando ao fim da nossa apresentação. A gente queria deixar essa reflexão, né? Depois de tudo que a gente já falou, vocês conseguem pensar quais são as melhores práticas de inclusão? Qual é a melhor forma de incluir? Como que se faz a inclusão na prática? A gente vai deixar para vocês pensarem e, quem sabe, responder aí para a gente. Pode passar? Enquanto vocês pensam, queria deixar aí o nosso contato no Instagram. O tempo que a gente tem aqui é bastante curto para se aprofundar em cada questão do autismo, né? Mas aqui tem post sobre tudo quanto é assunto, vocês podem entender muito mais sobre autismo. Podem mandar mensagem para a gente no direct, nos comentários. No Instagram, @paradoxa_autismo. Pode passar? E se quiserem que a gente volte para aprofundar o tema em mais alguns eventos, fale com a S, a gente também está para somar aqui. Aí estão os contatos. E agora a gente vai para o nosso momento de interação, né? Vocês podem mandar suas perguntas. Se conseguirem responder aquela questão, podem falar aí também. Não sei se alguém já mandou alguma coisa aí no chat. Mandei sim, Cristiano. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia aí, a Beatriz. Obrigada, a Gisele, pelo convite, por estar aqui com vocês. Prazer conhecer você, Carol, e a Irina, e todos que estão aqui conosco, se permitindo viver aí a evolução do conhecimento, né, gente? Tudo é conhecimento. Na pergunta que você colocou, como é que está a frase lá, Cristiano? Quais são as melhores práticas inclusivas? Gente, primeiro, para se trazer melhores práticas, a gente precisa entender o universo, né? E esse convite que a Gisele trouxe foi uma oportunidade que eu tive de também me permitir conhecer mais um pouco desse universo. E eu ia até fazer uma pergunta para você, Beatriz, quando você estava falando sobre a questão do relacionamento, né? Como as pessoas se relacionar. Por muito tempo, eu sempre tive essa dificuldade de relacionar no sentido de dificuldade de compreender que uma pessoa tinha algum tipo de deficiência, porque antigamente se falava de necessidades especiais, mas agora não se fala mais isso, se fala deficiência, né? Cristiano, falando sobre alguns comportamentos, Cristiano, me lembro que eu trabalhei no ano de 2006, eu trabalhei em loja física do varejo, sou do varejo há 17 anos, amo esse varejo, amo essa loucura do varejo, que é um ritmo muito,
Ô, Cristina, eu sou diferente, viu? Eu já gosto da bagunça. Você falou, ah, o pessoal gosta. Eu sou do presencial, viu? Eu sou do grupo do presencial lá, que é uma zoada. Eu estava, inclusive, escutando você e tá um mundo aqui no fundo, né? Mas já deu uma acalmada aqui. E Só para nesse ano entender de melhor, dois... você é autista? Não, sou não. Pelo menos até agora eu não busquei diagnóstico, né, gente? Eu não posso nem dizer que sou que não sou, né? Quanto mais eu aprendo, mais eu sei que nada sei, né, gente? E aí dizer para vocês que lá no ano de 2006, Cristiano, tinha uma colega minha de trabalho que ela tinha um cesto do lixo que só ela podia jogar os papéis de lixo naquele cesto, sabe? Olha só que coisa interessante, sabe, Gisele? Eu depois fiquei refletindo sobre isso. E na minha leitura, naquela época, daquele ano, há mais de 10 anos, mais quase 16 anos atrás, eu interpretei aquilo, Cristiano, como algo egoísta. Falei, poxa, como é que essa pessoa faz questão de um lixo? É um lixo, gente. Nem é dela, é da empresa. Mas eu não podia jogar. Eu não podia usar o grampeador que ela usa. E aí, depois de uns anos para cá, a Gisele conhece, eu trabalho com o programa de gerente de treinamento, estou aí desde o ano de 2013, eu comecei a me aprofundar mais e compreender sobre comportamento humano. E veja que você trouxe, né, Gisele, Beatriz, sobre essa questão, alguns comportamentos que para quem não se permite conhecer melhor, vai ter um pensamento de repente equivocado, como foi o meu lá no ano de 2006. Se eu me encontrasse com ela hoje de novo, eu já teria outro tipo de atitude, né? E aí, cada vez mais, eu me permitindo viver o universo das pessoas com deficiência, e eu que sou mãe agora, sou mãe aqui há 5 anos, e eu participo de um grupo de afinidade de pessoas com deficiência na minha empresa, eu tenho aprendido muito com eles, e eu pergunto muito, eu como mãe, como é que eu faço para educar, para que a minha filha não tenha a mesma percepção que eu tive lá no ano de 2006 com aquela colaboradora que jogava. Gente, marcou tanto na minha cabeça que eu carreguei esse karma no meu juízo por muito tempo. E agora eu compreendi que não. Será que era realmente egoísmo? Ou era falta de compreensão minha em relação àquilo que estava acontecendo? Né? Será que ela não precisava? E igual a mim, certamente a equipe toda pensava daquela maneira. E quanto que ela deve ter sofrido, né, Cristiano? Eu não sei. Mas, enfim. Aí uma coisa, Beatriz, que eu fico um pouco na dúvida é assim. É importante que a gente entre no universo e compreenda como é esse universo da pessoa com deficiência para poder a gente compreender e a gente não ficar julgando. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho observado, eu fui para uma festa de criança, e vou para alguns eventos, e eu consigo ver alguns comportamentos diferentes. E aí, o cuidado que eu busco me policiar é assim, eu preciso tratar todo mundo igual, mas sem deixar de respeitar aquela questão, de repente, particular, que é onde eu tenho uma dificuldade, entendeu? Que às vezes o pai ou a mãe talvez não gostem de expor o filho, não, tá entendendo? Não traga, não vou levar para um evento, não sei se vocês estão me entendendo. E aí eu fico nessa encruzilhada, o dilema agora, sabe? Então, por isso que eu estou mais me aprofundando ainda, obrigada pelo convite, eu gostei muito da sua fala, viu, Cristiano? E esse é o meu dilema. Mas, assim, um ponto, eu já saí de um ponto cego para um ponto com a visibilidade melhor, né? Com a lupa melhor, né? Que eu estou conseguindo enxergar de uma forma, não com laudos, tá, Beatriz? Mas também eu não quero fazer prognóstico também de nada, eu também não posso fazer isso, mas de ter, pelo menos, essa empatia de perceber alguns comportamentos que não necessariamente eles estão ligados a uma pessoa que seja uma pessoa ruim, porque sempre associa, né, uma coisa ruim a uma coisa deficitária se a pessoa não age igual como os outros, né? Eu queria entender de vocês como que a gente também, a gente que está falando de cidadão para cidadão, tá? Cidadão dentro de uma sociedade. Inclusive, esse momento aqui é um momento de cidadania, né, Gisele? Que você puxou pessoas, você convidou pessoas para poder tocar nessa pauta. Seria até bom que tivesse vindo mais gente para cá para a gente discutir isso. É quando a gente integra mais. Como que a gente, cidadão, Beatriz, consegue perceber isso dentro da sociedade e não discriminar? Não, de repente, com esse coleguinha aqui você tem que falar desse jeito, com esse coleguinha você não pode falar assim. Porque, às vezes, eu fico nessa encruzilhada. Será que isso é discriminação? Que cuidado é esse, né? Até a Gisele, que é mãe de autista, também se quiser trazer, traga que eu sou mãe e eu preciso preparar a Bruninha para poder ela ser uma pessoa
mais inclusiva possível, no sentido de ela conviver num ambiente e ela gerar harmonia dentro desse ambiente. Legal, Raquel. Obrigada por você ter compartilhado a sua experiência. Eu acho que você já trouxe muitos aspectos que a gente pode resgatar e já colocar como parte dessa resposta da sua questão. Quando você traz essa experiência que te marcou muito e que hoje você consegue olhar de um jeito diferente, é sobre esse processo de construção que ele é contínuo. Quando a gente pensa, por exemplo, em questões raciais, a gente já tem hoje uma compreensão melhor sobre que o racismo ele é estrutural da nossa sociedade, que a gente precisa fazer desconstruções todos os dias em relação a isso. A gente pode pensar em relação às pessoas com deficiência, a gente tem um termo específico que se chama capacitismo, que seria a discriminação contra pessoas com deficiência, já pré-julgando que as pessoas não são capazes de exercerem, né, a sua cidadania, seus direitos. Isso também faz parte da nossa estrutura como sociedade. Então, também é uma desconstrução diária de todas as pessoas em relação a olhar para si, olhar para as próprias práticas, os termos que utiliza, a forma como interage com as pessoas que são diferentes. Eu acho que esse é o principal, né, aspecto, considerar que as pessoas são diferentes. Você falou em relação às crianças, né? Hoje a gente tem, é muito recente esse processo de inclusão institucionalizada, digamos assim, né? Oficialmente, legalmente. Hoje as crianças têm muito mais oportunidade de conviver com a diversidade do que talvez a maioria de nós aqui já tenha tido ao longo da vida, ao longo do processo de escolarização. E isso acompanha a gente ao longo da nossa vida. Então, se a gente não teve tanto contato com a diversidade na nossa infância, agora, trabalhando, né, convivendo com pessoas como adultos, a gente tem também essa dificuldade, porque não foi criada essa cultura dentro do nosso crescimento. E por isso, quando a gente fala sobre a quebra de barreiras atitudinais, a gente está falando de uma reconfiguração da cultura institucional. Então, só assim para dar um exemplo, tem vários exemplos de convivência com crianças em processos inclusivos nas escolas. Uma história rapidinha, essa época de Copa e tal, às vezes as escolas pintam o rosto das crianças, fazem alguma coisa diferente, e uma criança autista que estava na sala de aula, a professora foi pintar todas as crianças, ele ficou muito incomodado. Ele não queria que pintasse o rosto dele, era só uma tinta levezinha assim no rosto, mas ele não quis, ele tem uma sensibilidade tátil, sensorial, chorou muito, entrou numa crise, né? Ele também não queria que as outras pessoas fossem pintadas, porque isso também mudava a rotina dele, a rotina da sala de aula, era uma coisa diferente, tinha ali uma dificuldade com a rigidez. E aí, quando o pai foi buscar, ele estava chorando, e aí, um coleguinha, antes da professora explicar, eles, assim, pequenininhos, 3, 4 anos, um coleguinha dele veio já falar com ele, ele não quis que pintasse o rosto, ele não quis e a gente tem que respeitar. Então, essa proposta, que é conduzida ali pelo professor, né, pelo adulto que está mediando essas interações, faz com que as crianças já cresçam partindo dessa cultura. Né? Então, esse é um exemplo emblemático que a gente pode pegar para uma criança de 4 anos e que a gente pode trazer para as nossas relações como adultos no mercado de trabalho. Né? Então, essa percepção que você tem em relação àquela pessoa que tinha aquela forma de lidar diferente com o seu ambiente de trabalho, a gente pode ter uma mudança de perspectiva para encarar essas questões, né? E aí é claro que a gente precisa desse equilíbrio. Isso não quer dizer que a gente vai ser condescendente com qualquer tipo de ação que não esteja alinhada, digamos assim, com a prática da empresa. Isso não dá para a gente, é isso que eu quero dizer, não dá autorização para que as pessoas ajam de forma desrespeitosa com quem quer que seja, porque tem determinada condição, né? Isso também seria capacitismo. A gente entender que, então, porque a pessoa tem uma condição
neurodivergente, porque a pessoa tem um diagnóstico, ela pode agir da forma que for em qualquer ambiente, né? A gente também precisa compreender que, como todas as pessoas, há deveres e direitos. Entender que a diversidade existe não significa esse tipo de, talvez, permissividade ou adotar práticas capacitistas que seriam também entender que a pessoa ela não tem que seguir regras, por exemplo, né? É só um exemplo. Mas eu acho que é aí que está o equilíbrio. Tem coisas que cabem a gente, quando você está falando, tem pessoas que eu vejo que são diferentes, mas será que eu deveria falar? Como eu deveria agir? Isso também é uma questão individual, né? Tem pessoas que têm mais resistência em procurar ajuda, em procurar diagnóstico. Tem pessoas que têm um diagnóstico, mas que optaram por não divulgar, né? Por não tornar isso público, e isso é um direito da pessoa. Então, depende do seu nível de intimidade, do seu nível de proximidade com essa pessoa, depende do contexto. Também não existe uma resposta, mas eu acho que essa sua percepção, de forma geral, já diz que você também faz esse exercício de reflexão diária nos seus contextos, tanto de trabalho quanto nos seus contextos pessoais. Eu acho que esse é o caminho mesmo. Se o Cristiano quiser completar. Só de você estar aqui já mostra isso, né? Que você tem esse interesse. Isso é ótimo. Eu gostei bastante do que você colocou. A gente é muito taxado mesmo de grosseiro, de egoísta e de tantas coisas por conta dos nossos comportamentos que a pessoa vê ali só na superfície e não busca entender os motivos, não busca compreender. Você falou sobre, será que eu trato igual? Eu diria que não, porque nós não somos iguais, então a gente não tem que ser tratado igual, a gente tem que ser tratado diferente com base nas características de cada um. Isso é tratar com equidade. A equidade, ela já prevê a diferenciação, para que, no final das contas, todo mundo consiga participar de igual para igual. Então, não é tratando todo mundo igual que a gente consegue isso. A gente tem que tratar cada um com base nas características que a pessoa tem. E só para contar uma historinha rápida também, como mãe, o meu filho, ele chega nos ambientes e ele fala: "Oi, eu sou o Pedro, eu sou autista. Se você falar que eu sou sensível, eu fico triste, e se tiver muito barulho, eu fico desorganizado." Então, ele já dá o manual de instrução dele assim que ele se apresenta. Ele faz já isso de uma forma muito rápida. Mas é o jeito que ele lida com isso. E é muito interessante, assim como Beatriz trouxe, os amigos dele, ele tem 10 anos, então os amigos dele, quando acontece algum barulho alto, eles vão lá e colocam as mãos sobre as orelhas do Pedro para protegê-lo, de alguma forma. E ele acha isso carinhoso e ele gosta, ele não vê problema nisso. Então, se estoura fogos ou se faz um grande estrondo, algum amigo que está perto dele vai protegê-lo de alguma maneira. Então, eles têm uma autorregulação ali que eu acredito que a gente vai ter menos questões a discutir no futuro se essas crianças realmente mantiverem esses comportamentos mais inclusivos que elas mostram ali no dia a dia delas. Isso não quer dizer que não tenha desafios. Enquanto a gente estava aqui, eu estava com a coordenadora me mandando mensagem falando que ele estava desorganizado e ele precisava de apoio. Então, tem aí toda esse dia a dia que realmente não é super simples, a gente precisa desse entendimento. Mas assim como a Beatriz e o Cristiano trouxeram, se a gente olha para cada ser humano como único, individual e atende à expectativa daquela pessoa, independentemente de diagnóstico, a gente vai estar fazendo o melhor caminho de inclusão. Porque todos nós temos condições e temos questões que a gente prefere, a gente trabalharia melhor se fossem atendidas determinadas questões para a gente. E com a questão das pessoas neurodivergentes, a gente precisa observar isso ainda mais, porque tem um impacto maior em relação a questões de como ela pode se mostrar no mundo da melhor maneira. E mais, gente? Alguém mais quer fazer uma pergunta? Antes de eu abrir para a pergunta, só queria falar para quem não colocou o nome aqui no chat ainda, para colocar que a Carol está preparando para o sorteio ali do nosso curso do Lugar de Fala. Então,
abrindo, acho que a Maria Cecília abriu o microfone. Oi, bom dia, tudo bem? Sobre a pergunta que o Cristiano fez, né, como incluir, e depois da tua fala e do que a Beatriz também trouxe, me parece que a questão é trazer para perto, nós irmos também aprender a conviver com essas pessoas que, no fundo, não somos todos iguais, a gente tem as nossas diferenças, mais melanina do que tu, né? E essa é a única diferença. Então, para que isso se torne, venha à normalidade, é que a gente aprenda a conviver, não segregar. Então, isso seja para negros, seja para os neurodivergentes, que eu adorei eu achei um termo achei tão inclusivo, não achei outra palavra. E por que que eu fico pensando que é o conviver? Durante um tempo, quando eu sou gaúcha e eu estou em São Paulo faz pouco tempo, mas na fábrica lá no sul, nós começamos a trabalhar com dois colegas com síndrome de Down. E até então a gente achava um monte de coisa, né? E quando nós começamos a conviver com eles, a gente começou a aprender que nem toda a pessoa com síndrome de Down é igual, que também existem diferenças, que nem todo mundo tem que ser, que a prioridade não é que a pessoa seja alfabetizada, mas que ela seja funcional, mas observando, né, como que é o grau da síndrome de Down nela, como que nós ajudamos, nós fomos aprendendo com ele que nós não deveríamos ser submissos, ou não é submissos, mas permissivos com eles, que nós tínhamos que as regras dos horários, como que a gente tinha que lidar com ele, e isso começou a ser mais leve, exatamente porque eles estavam no nosso meio, né? Então, a tendência no início era da gente passar a mão, ai, tadinho do Andrezinho, os dois eram o André, tadinho, e a própria psicóloga vem dizer, não, nós estamos aqui para tornar eles funcionais. Como que é a regra? Esse horário da gente ou trabalhar, que seja na função deles, o que eles podem, e nós, cada um dos colegas, nós aprendíamos e eles aprendiam conosco, né? Então, quando a gente começa a conviver com o diferente, como a Raquel acho que trouxe, o nosso eu acho, eu ouvi, ele começa a ser substituído pela vivência com a pessoa. E eu acredito que aí o respeito e entender a individualidade, parar de botar todo mundo dentro de uma caixinha, ele vai se quebrando. Porque, um outro exemplo, nós temos uma colega. Hoje temos outros cadeirantes dentro da empresa, mas tem uma em específico que ela não tem tanta força na parte superior como a gente imagina, que eu imaginava que cadeirantes tinha. Isso para nós era normal, não. Todo cadeirante ele tem muita força na parte superior, já que ele compensa, né, o que ele não utiliza nas pernas. E não é uma verdade, né? Mas a gente precisou trazer uma pessoa para a nossa convivência. Nós tínhamos uma que a gente achava que todo mundo funcionava daquele jeito. Precisamos trazer um outro cadeirante, um outro, para saber assim, até a gente é diferente mesmo nas similaridades, né? Enfim, eu fico pensando aqui que a maneira de incluir é trazer e aprender com essas pessoas no nosso meio, não é criar primeiro as regras, depois botar a pessoa lá dentro, né? A gente traz e a gente vai crescendo dia a dia. Pelo menos é o que me parece um movimento mais saudável da gente fazer. Perfeito. Eu acho que é justamente isso, é ter esse olhar acolhedor, porque como você falou no final, né? Como é que a gente pode pensar na inclusão daqui para aí? Eu crio o que deve ser a adaptação, eu crio quais são os recursos inclusivos e eu, tipo, coloco para você o que deve ser feito? Como assim? Já estou excluindo logo de cara. Então, eu tenho que trazer essas pessoas, e eu não digo necessariamente a pessoa com deficiência, né? Porque, como já foi colocado pela Beatriz, não exige laudo, não depende de laudo. A gente precisa trazer as pessoas para essa discussão, para definir quais são as adaptações que ela precisa. Como que eu vou incluí-la, já incluindo logo de cara, né? Já de saída. Acho que dá tempo da gente fazer mais uma pergunta. Alguém gostaria de fazer um comentário, uma pergunta? Bom,
enquanto vocês pensam, queria convidar todos vocês para que a gente abrisse as câmeras para a gente poder tirar uma foto aqui, marcar esse nosso momento de todos nós juntos falando de um tema tão relevante. E na sequência a gente vai fazer o sorteio, então fiquem aqui para saber se vocês vão ganhar aí o nosso super treinamento. Além disso, para quem não conhece a gente colocou ali o Instagram da S também. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco para a gente falar sobre outras possibilidades também. Então, eu vou falar aqui 3, 2, 1, todo mundo com aquela cara mais bonita que tem, o sorriso mais legal que você trouxe. Se você quiser também colocar aí um emoji, fique super à vontade para a gente poder colocar aí. Então, vamos lá. 3, 2, 1 e X! Muito bom. A Carol vai colocar aqui para vocês, para a gente fazer o sorteio, e a gente também, a Irina vai colocar aqui no chat a avaliação de reação, para vocês deixarem a opinião de vocês de como foi o nosso encontro, e se quiserem sugerir também outros assuntos, a gente vai ter outro diálogos no começo do ano que vem, então lá para comecinho de fevereiro, onde a gente já está planejando aí fazer uma conversa sobre inclusão de pessoas refugiadas no mercado de trabalho. Então, também vocês receberão o nosso convite, o nosso e-mail para poder falar sobre isso. E aí, Carol, está contigo. Animados para o sorteio? Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Todos vendo? Sim. Beleza. Vamos lá, hein? Parabéns aos nossos ganhadores! Por favor, deixe um e-mail de vocês para que a gente possa mandar as instruções direitinho, tá bom? Quem ganhou foi a Valéria Portugal e a Nathalie. Excelente, obrigada. Obrigada. Muito feliz. Muito Obrigada, bem. gente. Bom, gente, eu deixei aqui também o meu e-mail, o meu telefone para quem quiser entrar em contato. Queria deixar aqui aberto para cada um de vocês, para quem quiser fazer alguma fala ou comentar alguma coisa, para a gente ir encerrando aqui o nosso encontro de hoje. Você vai mandar a fotinho do grupo? Opa. Desculpa, Cristiano. A fotinho vocês vão mandar no grupo ou vão mandar por e-mail? Como é que vocês vão fazer? Podemos mandar sim, a gente manda no e-mail. Ou a gente pega no Instagram da S. No Instagram da S eu também vou colocar lá daqui a pouquinho. Gente... Bom, quero agradecer o convite e a participação de vocês. Acho que foram ótimas perguntas, ótimas colocações, né? Vocês não só trouxeram dúvidas, mas já chegaram com respostas também, né? Achei muito interessante. E estamos aí. Quando precisarem da gente, é só chamar, entre em contato com a gente lá no Instagram também. E tchau, tchau. Beatriz, quer falar as palavras finais? Queria agradecer, gostei muito dessa oportunidade. Que bom que vocês estavam aqui e fico à disposição também para próximos encontros. Obrigada. Cristiano, Beatriz, muito obrigada. Também queria agradecer aqui as nossas intérpretes, a Daniele e a Larissa, por terem feito a acessibilidade do nosso evento. Muito obrigada, gente, e fiquem atentos aí que logo a gente vai trazer outros temas para esses bate-papos. O nosso objetivo é ampliar o conhecimento a respeito de diversidade e inclusão para que a gente possa cada dia ter um passinho a mais aí nessa jornada. Um super beijo e agradeço imensamente todo mundo. Até mais!